Minha sogra arruinou o casamento da minha filha e destruiu a memória da minha falecida esposa ao revelar um segredo de 20 anos na frente de todos, dizendo que aquilo era um presente de casamento. Mas a verdade por trás dessa revelação era muito pior do que imaginávamos, e quando tudo finalmente veio à tona, toda a família decidiu cortar ela para sempre. Eu, homem de 45 anos, nunca pensei que escreveria algo assim, mas os acontecimentos das últimas semanas destruíram completamente o meu mundo. Esta história envolve minha sogra Sandra, de 68 anos, minha filha Emma, de 23 anos, e minha falecida esposa Raquel, que faleceu há 15 anos. É uma história sobre traição, manipulação e a destruição de memórias queridas que eu jamais poderia ter previsto. Conheci Raquel no último ano da faculdade. Nós dois tínhamos 22 anos, e ela trabalhava meio período na biblioteca do campus, onde eu passava a maior parte das minhas noites estudando. Notei Raquel imediatamente. Ela tinha uma risada contagiante, capaz de iluminar até as sessões de estudo mais estressantes. Depois de semanas arrumando desculpas para ir à biblioteca, finalmente criei coragem para chamá-la para sair. Esse primeiro encontro se transformou em 3 anos de relacionamento, e foram os melhores anos da minha vida. Raquel era o tipo de pessoa que todos amavam. Ela trabalhava como professora do ensino fundamental e seus alunos a adoravam. Tinha uma habilidade especial com crianças, fazendo com que se sentissem ouvidas e acolhidas. Nos casamos aos 25 anos em uma cerimônia linda, e Sandra, mãe de Raquel, ficou radiante com nosso relacionamento. Ela sempre dizia que éramos feitos um para o outro. Tivemos Emma quando tínhamos 27 anos. Raquel teve algumas complicações durante a gravidez, e Sandra se mudou temporariamente para nossa casa para ajudar. Foi a primeira vez que percebi o quão próximas Raquel e Sandra eram. Elas compartilhavam tudo, e Sandra estava sempre presente para a filha. Eu admirava a relação das duas e esperava que Emma tivesse o mesmo vínculo com Raquel conforme crescesse. A vida foi perfeita nesses primeiros 8 anos. Compramos uma casa pequena nos subúrbios. Eu estava indo bem na carreira como contador e Raquel lecionava na escola fundamental local. Emma estava se tornando uma garotinha incrível, com a gentileza e a risada contagiante da mãe. Nós falávamos sobre ter mais filhos, talvez dar 1 ou 2 irmãos para Emma. Então veio o diagnóstico. Raquel vinha se sentindo cansada há meses, mas sempre atribuíamos isso ao estresse do trabalho e de criar uma criança ativa de 8 anos. Quando começou a perder peso rapidamente e desenvolveu uma tosse persistente, decidimos ir ao médico. O diagnóstico de câncer nos atingiu como um caminhão. Câncer de pulmão em estágio 4. Eles disseram que ela nunca havia fumado um único dia na vida. Os 6 meses seguintes foram os mais difíceis das nossas vidas. Raquel tentou se manter forte por Emma, mas a quimioterapia teve um peso devastador. Sandra voltou a morar conosco para ajudar, e sou eternamente grato por seu apoio naqueles dias sombrios. Raquel faleceu em uma manhã tranquila de domingo, com todos nós ao seu lado. Emma era jovem demais para entender completamente o que estava acontecendo, mas sabia que sua mãe não voltaria. Depois da morte de Raquel, eu estava perdido. Tinha uma filha de 8 anos para criar, um emprego em tempo integral para manter uma dor tão profunda que mal conseguia funcionar. Sandra se tornou nosso alicerce. Ela se aposentou antecipadamente do cargo de administradora de uma escola e mudou-se para uma casa a apenas 10 minutos da nossa. Ia até nossa casa todas as manhãs para arrumar Emma para a escola, preparar seu lanche e ajudar com a lição de casa à noite. Mantinha a memória de Raquel viva contando histórias da infância dela e mostrando fotos antigas. Com o passar dos anos, Sandra se tornou mais que uma sogra. Era como uma mãe para mim, preenchendo o vazio deixado pela minha própria mãe, que havia falecido antes de eu conhecer Raquel. Ela nunca se casou de novo depois de perder o marido, pai de Raquel, que morreu de ataque cardíaco quando Raquel tinha 15 anos. Sempre dizia que sua família era tudo o que precisava. Em todos os feriados, aniversários e marcos da vida de Emma, Sandra estava lá, câmera na mão, garantindo que registrássemos cada momento, exatamente como Raquel teria desejado. Emma cresceu a imagem viva da mãe, tanto na aparência quanto na personalidade. Herdou o amor de Raquel por ensinar e agora trabalha na mesma escola onde a mãe lecionou. Há 5 anos, Emma conheceu James, de 25 anos, em um evento beneficente da escola onde ele estava como voluntário. James trabalha como enfermeiro pediátrico, e o amor compartilhado por ajudar crianças aproximou os dois. Quando ficaram noivos no ano passado, Sandra foi a primeira pessoa que Emma ligou depois de me contar. Os preparativos do casamento foram tranquilos, com Sandra ajudando em cada etapa. Emma queria uma cerimônia pequena e íntima, apenas com familiares e amigos próximos, semelhante ao meu casamento com Raquel. A celebração aconteceu na mesma igreja onde Raquel e eu nos casamos, e Emma usou o vestido de noiva da mãe, restaurado. Foi uma cerimônia linda, cheia de lágrimas de alegria e memórias de Raquel. Durante a recepção, Sandra pediu para fazer um brinde. A achei justo. Ela tinha sido uma parte enorme das nossas vidas, ajudando a criar e me mantendo viva a memória de Raquel. Ela se levantou, taça na mão, e começou a falar sobre o quanto estava orgulhosa de Emma, o quanto ela se parecia com Raquel e o quanto se sentia abençoada por ter uma neta tão maravilhosa. Então, sem aviso algum, soltou a bomba que destruiria nosso mundo. Emma não era minha filha biológica. Segundo Sandra, Raquel teve um breve relacionamento com outra pessoa pouco antes de começarmos a namorar. Quando descobriu que estava grávida, ela ficou assustada e confusa. Sandra disse que Raquel havia confiado isso a ela, mas pediu que prometesse nunca contar a ninguém. Continuou dizendo que Raquel quis me contar muitas vezes ao longo dos anos, mas nunca encontrou coragem. A sala inteira ficou em silêncio. Emma, que instantes antes estava radiante de felicidade, ficou ali com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto James segurava sua mão. Eu não conseguia me mover. Não conseguia falar. Tudo o que eu sabia, tudo em que acreditava, parecia uma mentira. Sandra continuou falando, explicando que tinha carregado esse segredo por mais de 20 anos e que não podia mais mantê-lo.
Disse que Emma merecia saber a verdade antes de começar a própria família. Saí da recepção imediatamente. Não conseguia olhar para ninguém, especialmente Emma. A ideia de que Raquel, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, havia guardado um segredo tão grande era devastadora. Mas o que doía ainda mais era Sandra ter escolhido o dia do casamento de Emma para revelar isso. Ela teve 20 anos para contar. 20 anos de jantares, feriados e momentos em família nos quais poderia ter compartilhado a verdade. Em vez disso, decidiu destruir um dos dias mais importantes da vida de Emma. A última semana foi um inferno. Emma não falou com Sandra desde o casamento. Ela me liga chorando, perguntando se isso muda algo entre nós. É claro que não muda. Ela é minha filha. Biologia não significa nada. Eu a criei, amei e a vi crescer e se tornar uma mulher incrível. Mas estou tendo dificuldade em lidar com essa traição, não só de Raquel, mas de Sandra também. Cada lembrança que tenho de Raquel agora parece manchada, nublada pelo segredo que ela guardou. Sandra continua ligando e mandando mensagens, tentando justificar suas ações. Diz que não podia mais carregar o segredo, que Emma merecia saber antes de formar sua própria família. Mas não consigo deixar de pensar em todos os momentos em que ela poderia ter escolhido contar. Por que esperar até o dia do casamento de Emma? Por que destruir o que deveria ter sido um dos dias mais felizes da vida dela? Por enquanto, pedi que Sandra nos desse espaço. Emma e James adiaram a lua de mel para lidar com tudo isso. Sinto que meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo e não sei como seguir em frente. Cada foto de Raquel, cada memória que compartilhamos agora parece diferente. Estou com raiva, magoado e confuso. Mas, acima de tudo, estou preocupado com Emma e com o impacto que essa revelação terá sobre ela. A atualização. Já se passaram 3 semanas desde o dia do casamento que mudou tudo. Depois do meu último relato, passei dias lutando comigo mesmo sobre falar ou não com Sandra. Emma implorou para que eu não fosse, dizendo que não queria ouvir mais explicações ou desculpas. Mas eu precisava de respostas. Precisava entender por que alguém que foi tão importante em nossas vidas escolheria destruir o casamento da própria neta. Então, ontem, fui à casa de Sandra. Encontrei-a sentada na sala, cercada por álbuns de fotos antigos. Os mesmos álbuns que ela sempre levava para nossa casa em todos os feriados, cheios de fotos de Raquel crescendo, fotos do nosso casamento e fotos da infância de Emma. A visão daqueles álbuns me revirou o estômago. Quantas vezes tínhamos olhado aquelas lembranças juntos enquanto ela escondia esse segredo? Quando entrei, Sandra começou a chorar, dizendo que estava aliviada por eu ter ido. Tentou me abraçar, mas recuei. Eu precisava de respostas, não de manipulação emocional. O que ela me contou nas 2 horas seguintes tornou tudo ainda pior. Sandra admitiu que tinha sido ela quem disse a Raquel para esconder a gravidez de mim. Quando Raquel descobriu que estava grávida, estava assustada e confusa. Procurou a mãe para pedir conselhos, planejando me contar tudo. Mas Sandra a convenceu de que contar destruiria tudo. Disse a Raquel que nenhum homem iria querer se casar com uma mulher grávida de outro homem. Disse que estava protegendo a filha de se tornar mãe solteira e de enfrentar o julgamento da comunidade da igreja. Fiquei ali tentando processar tudo isso. Durante todos esses anos, achei que esse era o segredo de Raquel, que era uma escolha dela. Descobrir que Sandra havia manipulado a própria filha para esconder isso de mim fez meu sangue ferver. Mas o que veio depois foi ainda pior. Sandra revelou que estava em contato com o pai biológico de Emma havia 1 ano. O nome dele é David Mitchell, e ele encontrou Sandra pelo Facebook depois de ver o anúncio de noivado de Emma que ela tinha compartilhado no perfil. Sandra vinha se encontrando com ele secretamente em um café 2 cidades adiante, mostrando fotos de Emma, contando sobre sua vida, suas conquistas e até compartilhando vídeos das apresentações escolares de Emma, vídeos que eu havia confiado a Sandra. Segundo ela, David não fazia ideia de que Raquel estava grávida quando se separaram. Hoje ele é diretor de uma escola, casado e pai de 3 filhos, morando a apenas 2 horas de distância de nós. Sandra me mostrou fotos dele e da família que ele havia enviado para ela. Fiquei enjoado só de olhar, sabendo que ela vinha construindo essa relação às escondidas. Sandra estava planejando apresentar David a Emma depois do casamento. Ela realmente acreditava que estava fazendo algo bom, oferecendo a Emma um presente de casamento ao revelar seu verdadeiro pai. Quanto mais ela falava, mais eu percebia o quanto tinha perdido a noção da realidade. Sandra se convenceu de que era a heroína dessa história, de que estava corrigindo um grande erro ao trazer David para a vida de Emma. Quando confrontei Sandra sobre ter escolhido o dia do casamento para essa revelação, a resposta dela me deu vontade de gritar. Disse que achou que seria poético, já que todos já estavam emocionados e felizes. Falou sobre como o momento era perfeito, com Emma começando sua própria família e talvez tendo filhos em breve. Ela realmente acreditava que estava fazendo um favor a Emma ao dar a chance de conhecer seu pai biológico antes de se tornar mãe. A situação ficou ainda mais complicada desde o casamento. Descobri que Sandra deu nosso endereço e nossas informações de contato para David sem nossa permissão. Na semana passada, ele enviou uma carta para Emma. Eu estava lá quando ela recebeu. Emma olhou o remetente, percebeu quem era e desabou completamente. Jogou a carta no lixo sem abrir, chorando e dizendo que só queria que sua vida voltasse ao normal. Mais tarde, James a encontrou tirando a carta do lixo, depois colocando de volta, depois tirando de novo. Ela ainda não teve coragem de ler. James tem sido um verdadeiro alicerce em tudo isso. Ele colocou a lua de mel em suspensão por tempo indeterminado, dizendo que o bem-estar de Emma vem em primeiro lugar. Tirou folga do trabalho para ficar com ela, atendendo às ligações de familiares e amigos preocupados que estavam no casamento. Mas dá para ver como tudo isso está afetando o início do casamento deles. Eles deveriam estar aproveitando as primeiras semanas como recém-casados, planejando o futuro, e não lidando com esse tornado emocional que Sandra criou. Ontem, descobri algo que tornou tudo ainda pior.
A prima de Raquel, Lisa, me ligou. Ela estava no casamento, mas foi embora logo após o anúncio de Sandra. Lisa confessou que sabia desse segredo há anos. Sandra contou a ela durante um encontro de família 5 anos atrás, pedindo o segredo absoluto. Lisa ficou calada porque achou que não era seu lugar dizer nada. E ela não é a única. Aparentemente, Sandra contou a vários outros membros da família ao longo dos anos, enquanto mantinha Emma e a mim no escuro. Descobrir que outras pessoas sabiam enquanto nós permanecíamos ignorantes é mais uma camada de traição. Cada reunião de família, cada jantar de feriado, cada celebração, e havia pessoas sentadas à nossa mesa que sabiam esse segredo sobre minha filha, sobre minha esposa, e escolheram não dizer uma palavra. O peso de todas essas traições é quase insuportável. Emma não sai do apartamento dela e de James há dias. Ela tirou licença do trabalho, incapaz de encarar seus alunos ou os pais deles, muitos dos quais estavam no casamento. Ela continua me perguntando se quero fazer um teste de DNA. E toda vez eu digo a mesma coisa, ela é minha filha, ponto. Nenhum teste vai mudar isso. Mas dá para ver a dúvida corroendo ela por dentro, fazendo-a questionar tudo sobre si mesma e sobre seu lugar na família. A atualização 2. 2 meses se passaram desde o casamento, e justo quando eu achava que as coisas não poderiam ficar mais dolorosas, tudo tomou um rumo ainda mais sombrio. Na semana passada, Emma me perguntou se eu ainda tinha o álbum de fotos da festa de 5º aniversário dela. Ela queria ver as fotos de Raquel pintando os rostos das crianças. Esse pedido me levou ao depósito onde guardo a maior parte das coisas de Raquel. Eu não ia lá havia anos. Depois que Raquel morreu, guardei a maior parte de seus pertences pessoais, mantendo apenas alguns itens especiais em casa. Era doloroso demais ter lembranças constantes espalhadas pelo lar. O depósito virou uma espécie de cápsula do tempo da nossa vida juntos. Enquanto procurava o álbum, encontrei uma caixa de papelão que eu nunca tinha visto. Estava escondida no canto do fundo, rotulada apenas como contas do Hospital 2009. Quase não abri. Aqueles últimos meses da vida de Raquel ainda eram difíceis de enfrentar. Mas algo me fez olhar dentro da caixa. Ela não estava cheia de documentos médicos. Em vez disso, encontrei vários cadernos, os diários pessoais de Raquel, junto com papéis soltos, cartões antigos e cartas. Sentei no chão empoeirado do depósito e comecei a ler. O que descobri naquelas páginas destruiu completamente a versão dos acontecimentos contada por Sandra. De acordo com os escritos de Raquel, ela sempre teve a intenção de me contar sobre o pai biológico de Emma. A entrada mais antiga no diário sobre isso datava de pouco depois do primeiro aniversário de Emma. Raquel tinha escrito sobre como se sentia culpada por guardar esse segredo, como queria ser honesta comigo, mas estava apavorada com a ideia de perder a família. Mas o verdadeiro motivo do seu silêncio não era o medo dela. Era a manipulação de Sandra. Entrada após entrada detalhavam como Sandra, de forma sistemática, impediu Raquel de me contar a verdade. Quando Raquel disse a Sandra que queria ser honesta, Sandra ameaçou cortar todos os laços, dizendo que ela nunca mais veria Emma. Disse a Raquel que contar a verdade destruiria nossa família, que eu tiraria Emma dela, que ela perderia tudo. Uma entrada de quando Emma tinha 6 anos descrevia como Raquel chegou a escrever uma carta para mim explicando tudo. Ela planejava deixá-la na minha mesa numa manhã, mas Sandra descobriu de algum jeito e apareceu em nossa casa às 6 da manhã, histérica, ameaçando contar a todos da nossa comunidade da igreja sobre o passado de Raquel se ela levasse o plano adiante. A entrada mais dolorosa tinha a data exata de 1 mês antes do diagnóstico de câncer. Raquel escreveu que não conseguia mais viver com aquela culpa. Estava planejando me contar tudo no nosso próximo aniversário de casamento, independentemente das ameaças de Sandra. Ela até escreveu outra carta, que encontrei dobrada entre as páginas do diário, mas nunca teve a chance de me entregá-la. O diagnóstico veio antes, e tudo mais ficou em segundo plano por causa do tratamento. Ler esses diários virou meu mundo de cabeça para baixo outra vez. O que eu acreditava ser um segredo de Raquel revelou-se ser a manipulação calculada e prolongada de Sandra sobre a própria filha. Ela não apenas manteve o silêncio sobre a verdade. Trabalhou ativamente para impedir Raquel de ser honesta comigo, usando ameaças e chantagem emocional para manter a filha calada. Levei os diários até a casa de Sandra. Eu precisava que ela se explicasse, que me dissesse como pôde fazer isso com a própria filha. A reação dela foi completamente diferente do que eu imaginava. Quando a confrontei com os escritos de Raquel, ela não demonstrou nenhum remorso. Em vez disso, defendeu suas ações com uma frieza que me gelou até os ossos. Sandra afirmou que tinha feito tudo para proteger o casamento e a família da filha. Disse que Raquel era ingênua demais para entender que alguns segredos deveriam permanecer enterrados. Depois, com uma arrogância que me fez ferver de raiva, disse que Raquel tinha sido fraca, que teria arruinado tudo se Sandra não tivesse intervindo para protegê-la de sua própria tolice. Ela ainda tentou arrancar os diários das minhas mãos, dizendo que pertenciam a ela, já que Raquel era sua filha. Quando me recusei, ameaçou chamar a polícia, alegando que eu os tinha roubado. Saí da casa dela com o estômago embrulhado, finalmente enxergando o verdadeiro rosto da mulher que fez parte das nossas vidas por tanto tempo. Emma passou o dia seguinte lendo os diários. Descobrir que a mãe sempre quis nos contar a verdade trouxe algum conforto para ela. As entradas mostraram um lado de Raquel que Emma nunca conheceu. Uma mãe lutando com a culpa, mas também demonstrando uma força e um amor incríveis pela família. Mas ler sobre a manipulação de Sandra aprofundou o ódio que Emma sente pela avó. Ela diz que nunca poderá perdoar Sandra por obrigar sua mãe a carregar esse peso até a morte. A atualização 3. Já se passaram 6 meses desde o dia do casamento que virou nossas vidas de cabeça para baixo. Muita coisa aconteceu desde a última atualização, e finalmente chegamos ao que eu espero que seja o fim deste capítulo doloroso. Depois de descobrir os diários de Raquel e confrontar Sandra, as coisas pioraram antes de melhorar. Sandra começou a aparecer no local de trabalho de Emma, tentando abordá-la durante os intervalos do almoço para se justificar.
começou a enviar uma enxurrada de e-mails e cartas, não só para Emma, mas também para seus colegas de trabalho, tentando contar a versão dela da história. Quando isso não funcionou, ela começou a postar sobre a situação nas redes sociais, compartilhando detalhes privados da família e se pintando como a vítima que só queria ajudar a neta a conhecer a verdade. A gota d'água veio quando Sandra de alguma forma envolveu a esposa de David. A esposa de David começou a mandar mensagens para Emma no Facebook, dizendo como os filhos estavam animados para conhecer a meia-irmã e como estavam planejando uma grande reunião de família. Estava claro que Sandra continuava alimentando eles com informações sobre nossas vidas e incentivando o contato, mesmo sabendo que Emma não queria nada com eles. Depois de conversar com Emma e James, decidimos tomar medidas legais. Contratamos um advogado especializado em casos de assédio. O advogado nos ajudou a documentar tudo. As visitas inesperadas de Sandra ao local de trabalho de Emma, suas postagens nas redes sociais, o contato indesejado da família de David e seu histórico de manipulação comprovado pelos diários de Raquel. A audiência foi intensa. Sandra apareceu com seu próprio advogado, mas seu comportamento no tribunal só ajudou o nosso caso. Quando o juiz pediu para ela explicar suas ações, ela começou um discurso dramático sobre como era a única que realmente amava Emma e como havia dedicado sua vida à família. Ela começou a gritar que éramos ingratos e que tinha feito tudo por nós. O juiz precisou ameaçá-la com desacato para que se acalmasse. O tribunal concedeu uma ordem de restrição abrangente. Sandra não pode chegar a menos de 150 metros de Emma, James ou de mim. Está proibida de nos contatar de qualquer forma. Nada de ligações, e-mails, cartas ou mensagens por terceiros. O mais importante, está legalmente impedida de compartilhar qualquer informação sobre Emma com qualquer pessoa, incluindo David e sua família. Emma e James finalmente foram para a lua de mel no mês passado. Eles decidiram ir para o Japão em vez do plano original de viajar pela Europa. Queriam ir para um lugar completamente diferente de tudo que haviam planejado com a participação de Sandra. Emma tem me enviado fotos todos os dias, e pela primeira vez desde o casamento, ela parece realmente feliz. Emma deixou clara sua decisão sobre David e sua família. Ela não quer saber nada sobre eles. Como me disse antes de partir para a lua de mel, você é o único pai que ela conheceu ou precisou. O fato de você ter escolhido amá-la, criá-la e permanecer ao lado dela em tudo significa mais do que qualquer conexão biológica. Guardei os diários e as fotos de Raquel em uma nova caixa, que Emma poderá levar quando estiver pronta. A verdade sobre o pai biológico de Emma não muda quem Raquel foi. Uma mãe incrível que amava profundamente a filha e queria fazer o que era certo, mas foi impedida por alguém em quem deveria poder confiar. As ações de Sandra não custaram apenas seu relacionamento conosco. A maior parte da família extendida também cortou contato com ela. Até a própria irmã, depois de ler as cópias dos diários de Raquel que compartilhamos com a família, disse que não conseguia acreditar no nível de manipulação de Sandra e que não queria mais nenhum vínculo com ela. Olhando para tudo o que aconteceu, percebi que, às vezes, as pessoas que afirmam nos amar mais podem ser as que mais nos machucam. Sandra passou anos construindo uma imagem de mãe e avó dedicada, mas, no fim, suas ações revelaram quem ela realmente era. Agora estamos seguindo em frente, focando na cura e em construir novas memórias sem Sandra. Às vezes, proteger sua família significa saber quando afastar pessoas tóxicas, mesmo que compartilhem seu sangue.